podcast Bíblia, a gente aprende muito fazendo isso. Show de bola! O discurso de Pedro. O Joe que preparou aqui centenas de tópicos. Não, que eu primeiro a nossa consigo convidada. observar. Vou deixar a nossa convidada. Nossa convidada, ela já é do quadro. convidada, Não, mas como ela a é gente do falou dos quadro. blocos, eu acho pertinente ela começar. Mas a gente não eu acho. acabou de apresentar ela antes de chamar a vinheta? Sim, mas eu quero que ela comece falando, acho melhor. Porque a gente tá falando dois blocos, então é Mas legal. a Júlia sempre lê primeiro o versículo. Vai, Júlia, Mas é que começa. são muitos os versículos, Ah, é? não vou ler tudo. Então Vai tá, de então início vamos lá. aí. Então vamos lá, então vou dar aqui uma pequena introdução. A gente vai falar sobre o momento onde Pedro ele se levanta e fala aquele clássico discurso onde a gente vê ali a conversão de mais ou menos 3.000 homens, né, sem contar ali mulheres e crianças. E a gente, para situar aqui aquele momento, foi um momento onde o Espírito Santo ele tinha descido sobre a igreja e eles estavam ali, a Bíblia fala que eles estavam falando em línguas, então teve um alvoroço naquele momento. E o que chamou a atenção dessas pessoas que estavam ali, porque era um momento de festa, que era a festa de Pentecostes. Então, a cidade estava cheia. Sim. E, nesse mesmo momento, estava acontecendo, naquele momento, naquela casa, o batismo, e isso chamou a atenção. Então, pessoas não só ali judeus, mas de outros povos que estavam ali, Muitos povos reunidos. eles no foram mesmo para ver o que lugar. estava acontecendo. Sim. Então, isso foi o que startou ali e a gente viu Pedro se colocando em pé, né? A gente viu uma postura de Pedro que era uma postura totalmente diferente do Pedro. Foi o que a gente até falou, né? A gente no chegou a outro citar, não programa, foi? que ele assumiu um papel de liderança ali. Precisa de alguém para assumir esse papel de Que ele liderança. já tinha isso, tanto que a gente vê quando estava no barco ali, teve a tempestade e ele pede para ir até Jesus, Pedro ele já demonstrava essa liderança lá atrás, só que era algo que não estava refinado, era algo que Deus estava trabalhando nele. E aqui a gente já esse vê um Pedro bem amadurecido e o principal, né, um Pedro transformado pelo Espírito, porque é isso que faz muita diferença. Se a gente for ver, tem até o estudo dos temperamentos, né? Sim. Ele é o sanguíneo, o clássico sanguíneo, meio impulsivo, ele pensa depois que já falou, sequer que pensa, né? Porque é meio impossível, ó. Impulsivo nesse sentido. Então aqui a gente já vê um Pedro que tem uma outra postura, um Pedro transformado. E se a gente for trazer para a nossa vida, cada um de nós ele tem um temperamento, tem uma personalidade, algo único que Deus colocou. E que isso diz respeito também à sua identidade, à sua singularidade, né? Algo totalmente pessoal, algo seu. E isso muda e é muito potencializado quando você tem o Espírito Santo dentro de você. Porque todo mundo tem ali as fraquezas, mas também tem os pontos fortes. Pedro tinha muitos pontos positivos, né? Úteis ali para a igreja, mas também tinha as fraquezas, os defeitos, né? Algo para melhorar. E com o Espírito a gente vê essa possibilidade. Porque nós já falamos também, o Espírito ele vai se aperfeiçoar nas nossas fraquezas. Então ele ajuda ali a gente a superar esses defeitos e maximizar as qualidades. Aí fica uma pessoa dominada pelo Espírito, transformada e completamente diferente, né? Sim. E o interessante foi que o Pedro, antes do batismo, antes desse momento, era um Pedro que ele não tinha entendido ainda o plano, né, de Deus. Tanto que quando ele corta a orelha do Malco, ele ainda não tinha entendido por que Jesus ele tinha que passar pelo sacrifício. Mas aqui, nesse momento, foi um momento de start da igreja. Sim. Ou seja, aqui esse Pedro já entendia o que precisava fazer e o que ia acontecer dali para frente, né? Exatamente. E quando ele assumiu essa posição, a gente vê uma coisa muito bonita. No momento em que Pedro começa a falar, as pessoas que estavam falando em línguas, que tinham recebido o Espírito Santo, elas param, elas se calam. E ali a gente vê como o reino de Deus ele é organizado. Imagina se Pedro tentasse falar e o povo falando em língua e não sei o quê. Então, assim, até nesse ponto a gente vê a organização no mundo espiritual. Que Deus fala, não, nesse momento quem está falando em línguas para escutar. E ali Pedro começa a dar um sermão, ele fala do que estava escrito em Joel, que iria vir o Espírito Santo sobre as pessoas. E dali em diante, e ele começa a dar um sermão assim, porque as pessoas estavam achando que os outros estavam bêbados, né? Olha só, o pessoal tá todo mundo bêbado. Eu estava comentando aqui com eles, que antes da gente entrar, que eu li algo interessante, que fala o seguinte...
quando fala, né, esses homens estão bêbados. Só que o comentarista Adam Clarke, não conheço, mas eu vou pesquisar porque eu gostei muito do que ele falou. Ele diz que a maioria dos judeus, piedosos ou não comia nem bebia até depois da 3ª hora do dia, porque esse era o momento da oração. E eles só comiam depois que seus negócios com Deus fossem cumpridos. Então, isso aconteceu mais ou menos às 9 horas da manhã. Era impossível dessas pessoas estarem bêbadas por meio de bebida alcoólica por conta desse horário, porque elas não tinham comido nem bebido. Vamos colocar ali que eles estavam em jejum ainda. As coisas de Deus não haviam sido resolvidas, não tinham sido cumpridas ainda. Então, por meio de bebidas, essas pessoas não poderiam estar embriagadas. E é isso que Pedro vai ali para poder explicar. Não é somente a gente achar, né? É bom conhecer, eu não sabia desse fato. São coisas que trazem contexto, né? Entender a cultura, os hábitos do povo. Isso aí faz toda a diferença na compreensão do texto. A gente entende até porque Pedro cita isso também, né? Muito interessante. Mais à frente a gente vai ver também, a gente vai estudar mais à frente que eles tinham o hábito de ir ao templo, se eu não me engano, 3 vezes ao dia. E a gente vê, né, logo Pedro e João indo ao templo e também acontecendo no outro episódio que a gente verá mais pra frente. É isso aí, vamos guardar o coração, né? Porque já dá vontade da gente falar tudo. Mas algo que me chamou a atenção também, a gente vem falado sobre não só os papéis, digamos assim, do Espírito Santo, mas o que muda na vida da pessoa. Já falamos aqui que é ele quem capacita, lembram disso? Inclusive você falou que vários povos foram ali, tinham pessoas de várias nacionalidades e quando foram batizados com o Espírito Santo, eles saíram de lá também capacitados. A gente encontra pessoas que começaram ali a espalhar o Evangelho de Cristo depois de terem sido capacitados pelo Espírito de Deus. E daí algo que me chama a atenção também, da pessoa que ela tem o Espírito Santo habitando dentro dela, é que o discurso dela é completamente diferente. A gente vê aqui Pedro, nesse sermão, ele não só fala de coisas que ele viveu, que ele partilhou ali juntamente com Jesus, né, do ministério, mas, como a Laísa falou, ele cita Joel. Se a gente continuar lendo aqui, vai falar também sobre Davi. Enfim, o que eu quero trazer aqui é que quando a gente muda o nosso vocabulário de eu acho que é assim, para o está escrito, isso muda muita coisa na nossa vida. Porque você para de viver a base de sentimento, a base do que você acha que é certo, do que os outros dizem que é certo, mas você começa a viver no está escrito. Aquilo que a palavra diz, isso se encaixa em tudo. Pode ser na sua família, pode ser dentro do seu trabalho, qualquer área que você encontra ali. Você vai para fatos, realmente. Exatamente. Você vai para algo concreto e que não muda, porque um sentimento, hoje eu posso estar assim, amanhã, agora eu tô assim, daqui a 1 hora o sentimento já pode ser outro, a vontade ela pode dar e passar, mas a palavra de Deus é a única coisa que é imutável. Então, ontem era assim, há 1000 anos atrás era assim, hoje e daqui a uma eternidade continuará sendo essa palavra. Então, quando você se firma em algo que é inabalável, não é qualquer coisa que te tira do chão. Aliás, nada vai poder desestruturar você, porque você tem algo sólido, um argumento, uma fé sólida, e isso muda completamente. E a maneira com que eles entenderam, a palavra foi ministrada, e naquele mesmo momento o Espírito Santo foi ensinando eles, né, porque eles ainda, muitos ali não conheciam, passaram a conhecer, tiveram a revelação e mudaram suas vidas. Então, esse mesmo Espírito é aquele que faz a gente compreender aquilo que muitas vezes a gente não entende. Né? Aconteceu com eles de uma maneira que mudou não só a vida deles, mas o Evangelho dali em diante foi propagado. E é isso que Deus ele faz com a gente também, nos dá a capacidade de entender aquilo que nos é ministrado para que a gente possa trazer para a nossa vida e, a partir daquela palavra, a gente possa agir, né, de certa forma. E quando ficou... Pedro conseguiu explicar para eles ali de fato o que estava acontecendo. Por quê? Antigamente, vamos colocar assim, o Espírito Santo era derramado em pessoas específicas. Foi derramado em Elias, foi derramado em Eliseu, foi derramado em Moisés, para eles cumprirem com o propósito que eles tinham. Mas a partir desse momento aqui, em que Pedro fala para eles, da passagem de Joel, derramarei o meu Espírito Santo sobre todos os povos, ali mudou tudo. Porque todo mundo poderia ter o Espírito Santo naquele momento. Não? Gentios, né? Sim, todo mundo. Bastava ser servo ou serva de Deus. Você poderia ter o Espírito Santo. Aqueles que buscarem, claro, poderiam ter. Mas ali ficou... Porque, pensa, né? Quando o Espírito Santo foi derramado, muita gente não devia nem estar entendendo ali. Tá todo mundo falando em línguas, também estou falando em línguas, mas o que está acontecendo aqui? E Pedro vem trazendo esse entendimento. Veio trazendo esse entendimento. Então, as pessoas saíram dali entendendo o que estava acontecendo. Não agora, eu sou chamada de servo, serva de Deus, né? Não só os antepassados, Moisés, Elias, Eliseu...
Noé, não somente eles receberam uma porção grandiosa do Senhor, mas eu também posso receber essa porção hoje para continuar o trabalho evangelístico. E o interessante disso é que teve a manifestação espiritual ali naquele momento, mas teve a palavra de Deus ali para mostrar que a manifestação, ela não é só algo que acontece, mas sem nenhum objetivo, só para acontecer. Né? Porque às vezes a gente fica preso, eu quero ter uma experiência com Deus, mas para quê? Né? Sem entendimento, tudo que acontece na nossa vida também é com um propósito e com uma revelação de Deus para que a gente entenda por que aquilo está acontecendo e qual é o impacto que aquilo vai ter não só na nossa vida, mas na vida do outro também. E essa abertura que aconteceu ali para os gentios foi algo também que aqui no versículo 21 de Atos fala, é uma passagem que a gente usa muito, que é todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus, ele será salvo. Então aquilo já tinha sido aberto para todos aqueles que de fato invocaram o nome do Senhor e até hoje é uma palavra que está viva. Né? Exatamente. Se você é filho de Deus, você tem o Espírito Santo habitando em você. Tem muita gente que pega esse termo, né? Filho de Deus. Eu também sou filho de Deus. Todos somos filhos Nós de somos Deus. criaturas de Deus. Você é criado à imagem e semelhança de Deus. Ok. Agora, você passa a ser filho quando Deus passa a ser seu pai. O que é ser seu pai? É aquela pessoa que você obedece aos mandamentos. É uma pessoa que você tem temor, que você tem respeito, que você não quer desagradar aquela pessoa, mas sim demonstrar amor. E você também recebe um amor, algo assim inexplicável. Né? E precisa ter essa arrependimento, confissão e transformação. Esse é o caminho, é um filho de Deus. Tem muita gente que toma assim, então quer dizer que se eu assistir um Grey's Anatomy, eu vou ser médica também. Não quer dizer nada, gente, pelo amor de Deus. Então, você ser filho de Deus é você ser sujeito também, é ter Deus como seu pai. Então, que você venha buscar isso na sua vida e ser cheio do Espírito de Deus. Como a Laísa falou, é um privilégio. Agora a gente tem disponível. Antes só o sacerdote, o sumo sacerdote que falava com Deus e hoje a gente está aqui falando dele e ele está presente no nosso meio. Você pode ir na sua casa, fechar os seus olhos e entrar na presença de Deus. Você pode invocar o nome do Senhor Jesus, chamar a presença dele e ele vai estar ali. Então isso é algo muito precioso, não pode ser desperdiçado ou tratado como se fosse qualquer coisa, né? Sim, e Pedro, ele fala naquela época que aquela geração já era uma geração que estava corrompida. E ele fez esse convite, e é o mesmo convite que Deus ele faz para quem está em casa hoje, para a humanidade. Para que você se salve dessa geração hoje, que é uma geração corrompida, você precisa de fato aceitar Jesus na sua vida e deixar ele trazer o que ele tem de melhor para você, trazer a salvação, trazer a mudança, porque é o que ele tem para a gente hoje, né? Exatamente. Então tá aí. Anderson Nascimento falou assim, estou aqui de olho no Jaé, meu Deus. Que isso, hein? Jaé? Que isso, chefão? Agora deu aqui temor e tremor. Não, e queremos o senhor aqui algum dia para fazer parte aqui dessa conversa do nosso podcast, né? Igual a gente fazia. Exatamente. Bom, valeu, um abraço ao Anderson Nascimento. Gente, já acabou? Que isso, passou rapidinho. Vamos de já é pra já era. Todo fim de programa na próxima. Bom, meninas, foi um prazer. Obrigado por hoje e até quarta-feira, né? A gente vai somente para um rápido intervalo. 24 horas, não, 48. 48 horas a gente está de volta, mas você pode acompanhar este programa na reprise às 9h30 da noite ou amanhã, 9h30 da manhã e participa sempre com a gente, combinado? É verdade. Para você que nos acompanhou pelo CJC, pelo YouTube, pelo Instagram, por todas as redes sociais. Um abraço coletivo. Obrigado a você, um ótimo dia e até quarta-feira, galera. Valeu! Tchau, tchau! Fala, galerinha! Nosso podcast Bíblia, a gente aprende muito com isso.